Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, um clássico histórico, centenário e fraternal. O cronista e dramaturgo Nelson Rodrigues costumava dizer que o Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada, em um tempo. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse clássico, um dos mais marcantes do futebol brasileiro que impacta na cultura, na música e até na política do país. Passando pela história do clássico de maneira rápida, vale lembrar que o próprio futebol no Flamengo começou com a ajuda de jogadores insatisfeitos do Fluminense. A rivalidade então saiu do remo e foi para os gramados. Uma rivalidade implacável, mas ao mesmo tempo familiar. E podemos dizer que, literalmente, dois irmãos dos maiores cronistas esportivos do Brasil eternizaram esse clássico. O tricolor Nelson Rodrigues falava que era fluminense desde épocas passadas. Já Mário Filho, flamenguista de carteirinha, carrega o nome do Maracanã até hoje. Afinal de contas, brigou por ele, né? Com 9 jogadores que eram titulares do Flu, o Fla enfrentou seu co-irmão pela primeira vez em 7 de julho de 1912, pelo Campeonato Carioca, com vitória tricolor, por 3-2. Qual foi o maior Fla-Flu de todos os tempos? Bem, para Nelson Rodrigues foi em 1969, valendo o título do Campeonato Carioca. E, curiosamente, também foi 3-2 para o Flu. Um clássico de muita tensão, nervosismo, uma expulsão e um público de mais de 170 mil pagantes. O Fla-Flu de 1969 é o segundo de maior público da história, só perdendo para o de 1963, que contou com mais de 194 mil torcedores, o maior público de uma partida entre clubes na história do futebol mundial. Agora, como é que surgiu esse nome, Fla-Flu? Não foi um apelido carinhoso. Pelo contrário, nasceu de um ato de repúdio. Já fizemos um vídeo sobre 8 coisas que você não sabia sobre o Fla-Flu. Se liga no nosso canal. E na música não podia ser diferente. Esse clássico também mexeu com as torcidas e com os cantores torcedores. Em 1969 foi a vez de Chico Buarque, tricolor apaixonado, registrar a rivalidade em uma música. A letra surgiu após o nascimento da primeira filha de Chico, Silvia, que recebeu do cantor Ciro Monteiro, flamenguista roxo, uma camisa do time rubro-negro. Mas para o negro um pano rubro-negro é presente de grego, não de um bom irmão. Nós separados nas arquibancadas temos sido tão chegados. Em 1992, o clássico ganhou ares de amor. A letra de Arlindo Cruz, gravada por Alcione, não deixa mentir. Tem muita paixão nesse Fla-Flu. Nosso amor era um Maracanã em dia de Fla-Flu. Pra compensar, me dava bola o tempo todo sem parar. Me deixava louco pra cruzar. Toma lá na cá,
gente ia empatar. Esses são alguns exemplos. Vale lembrar que Fla-Flu tá até no hino do Flamengo. Esse termo Fla-Flu já virou até aditivo. Hoje é comum ver disputas partidárias, debates e até conflitos pessoais serem chamados de Fla-Flu. No Rio Grande do Sul, Fla-Flu é aquele jogo que no Rio se chama Totó e em São Paulo, Pebolim. Agora, na política, esse clássico tem uma enorme importância. Na época da redemocratização, uma torcida apoiava um candidato, a outra, o mesmo. E aí? Em 1984, o Brasil vivia os últimos dias da ditadura militar que estava em vigor desde 1964. Os protestos pedindo eleições diretas para presidente já eram enormes no país. Mesmo sendo comandado pelo general João Batista Figueiredo, o Brasil vivia processo de redemocratização e tinha 2 candidatos na campanha para presidente pela primeira vez desde 1960. Os candidatos eram Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo, e Tancredo Neves, que havia sido primeiro-ministro do Brasil antes do golpe militar. Figueiredo, torcedor do Fluminense, apoiava a candidatura de Maluf. O general chegou a levar os jogadores tricolores para visitar o candidato paulista. O Flamengo era da ala de Tancredo. Márcio Braga fez campanha para Tancredo Neves e ajudou no crescimento da Fla Diretas, torcida criada por jovens estudantes ligados ao Partido Comunista Brasileiro. Entre eles, Cláudio Manuel e Bussunda, humoristas do programa Cacete Planeta. O domingo do Fla-Flu foi marcado por fortes protestos nas arquibancadas. E um fato curioso, os torcedores do Fluminense até queriam a vitória do seu time, mas não do mesmo candidato dos seus jogadores. Tanto flamenguistas quanto tricolores levantaram faixas protestando contra Maluf em um ato de união pela democracia. Os flamenguistas diziam, o Fla não malufa, e os tricolores afirmavam, Maluf é corrupção, Tancredo é a solução, e Flu não vai malufar, diretas já. Essa atitude dos torcedores, segundo o técnico do Flu, Luiz Henrique de Mendes, deixou o clima instável e desfavorável para seus jogadores, o que para eles facilitou para que Adílio cabeceasse para marcar o gol da vitória do Flamengo na Taça Guanabara de 1984. Pois é, Fla-Flu é muito mais que apenas um clássico de futebol. É um jogo que envolve e impacta em toda a sociedade carioca e brasileira. E ó, se inscreve no nosso canal do YouTube e acompanhe todos os mini-docs produzidos pelo Samba Food.